todos que estão nos acompanhando, seja presencialmente ou remotamente. Tá? Se possível for, a gente termina o 4 hoje, mas para a leitura vamos do 12 ao 20. 4, todos acharam? Gálatas 4, 12 a 20, dando continuidade. Eu vou ler na versão Almeida, Revista Atualizada. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmão, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta hora nós colocamos diante de Ti este período de escola bíblica dominical. Pedimos, ó Deus, a assistência do Teu Santo Espírito em todas as coisas, que o Senhor fale a cada coração aqui presente, a começar por mim, Senhor, pois todos nós necessitamos da Tua Santa Palavra, pois ela é alimento para a nossa alma. Sê conosco em tudo, nos guarda, nos abençoa, nos edifica. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Amém. Amados, na aula passada, a gente viu a questão da filiação nossa com Deus, em Cristo. Né? Ficou patente que nós somos filhos de Deus. E o Senhor, Ele não só nos libertou da condição de escravo, como Ele nos adotou como filho e ainda nos prometeu herança, a mesma ao seu filho. Por isso somos co-herdeiros. Né? Só resumindo. Falou também o apóstolo, muito rapidamente, sobre a questão da transitoriedade dos ritos judaicos, o qual ele já vinha falando desde praticamente o capítulo 3, né? Sobre essas questões, não só dos ritos judaicos, como a vida que os pagãos viviam antes. Né? E ele termina, você vê que em todas as... em uma sequência, vamos dizer assim, de versículos, sempre tem um versículo que dá assim, que mostra admiração pela má situação. A gente tem visto isso desde o começo, por parte do apóstolo, né? Então, por exemplo, no 11, que terminou no passado, ele terminou com receio. Né? A gente falou, eu receio que eu tenha trabalhado em vão, né? De maneira resumida. Né? É uma afirmação, mas é aquela afirmação interrogativa, reflexiva. Será que eu trabalhei em vão? Porque eu já tinha passado por vocês. Será que todo o trabalho foi perdido? Né? Ele termina dessa forma. Essa leitura que nós fizemos aqui, a gente viu o quê? A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Mas ele termina o 20 falando o seguinte: eu estou perplexo com vocês. Então, desde o começo da carta,
vem esse tom: admiro-me, maravilho-me, que insensatez. Não é? O objetivo era ficar malhando, falando mal deles? Não. Mas tanto é que ele ensina, ele vai chamar muitas vezes de irmãos, né? Aqueles ali. Mas ele não pode deixar passar que aquilo ali, para alguém já convertido, retornar aqueles caminhos de causa e efeito, de lei, era um negócio assim: como é que vocês conseguiram dar tanto passos para trás, né? É um negócio assim que causava. Então ele não poderia deixar de falar isso, por amor. Falar com amor, eles explicar praticamente tudo de novo, do que ele já tinha explicado, mas ele não deixava passar a questão da insensatez, da admiração ou maravilho-me no sentido negativo, né? Não era uma maravilha, algo positivo. Que maravilha, era uma maravilha assim, né? E aqui perplexidade, a gente vai ver no final. Então esse trecho que nós lemos, ele vai rememorar um pouco, ele vai trazer à memória o período que ele esteve lá. Como é que foi o tratamento entre ele e os Gálatas. Porque isso muito provavelmente aconteceu na primeira viagem missionária de Paulo, quando ele esteve lá. Tá? Paulo fez, né, nós já vimos, 1, 2, 3. A quarta viagem é uma incógnita, alguns defendem, outros não há consenso. Mas a primeira viagem ele passou na ida e na volta na região da Galácia, né? Ensinou bastante ali. Agora aqui vamos começar. Ele começa o 12 aqui dizendo: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. O que Paulo está querendo dizer? Paulo não deixou de observar o judaísmo em diversas situações. Então ele estava dizendo para que os irmãos lá também fossem como eles. Eles tinham as suas práticas pagãs, os que eram gentios, e os outros tinham práticas judaicas, o que eram, vamos dizer, judaizantes. E ele pede para que sejam como eu. Ele já fala, quando ele chamou a atenção ali de Pedro, que ele, aqui na verdade não está chamando a atenção, né? Ele conta como isso aconteceu lá em Antioquia, que é graça, que eles são salvos pela graça, tanto quanto os gentios. Então, sede como ele não voltou. Se tinha alguém que poderia voltar e que era zeloso ali, era o Paulo. Então, ele não tinha problema nenhum em estar com os gentios, comendo à mesa com os gentios, não é? E ele fala: sede como eu, tá? Pois eu sou como vós. Então, é como se fosse em Cristo não há judeu nem grego, não é isso? Estranho, o grego sempre que está falando, o cabelo fala grego, que não é judeu, tá? Não há isso aí. E ele faz isso como uma forma de súplica. E diz: olha, em nada me ofendeste. Em nada me ofendeste. Eu posso estar perplexo, posso estar em todas as coisas, mas aqui, segundo alguns comentaristas, fica implícito. Se tem alguém que pode estar ofendido, é Deus, hein? Você. Cristo pode estar assim, como? Vocês estão me largando, é isso? Não é? Paulo não é o Salvador? Paulo é um anunciador, assim como nós. Não é isso? Em nada me ofendeste. E vós sabeis, né, que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Na maioria das versões vai estar falando a palavra enfermidade, tá? Na maioria das versões. Eu acho que até a corrigida fiel, que é do irmão Hermélio, vai falar a palavra enfermidade no versículo. Confere, irmão Hermélio. O microfone aí para o Hermélio. O versículo 13. O microfone. Não, né? Não. Como é que está no seu? Fraqueza da carne. Fraqueza da carne. Mas o seu é corrigida fiel? Essa versão aí?
ACF, né? Fraqueza da carne. A Almeida Revista Corrigida também, fraqueza da carne. Tá? Por isso que eu estou chamando a atenção aqui. Essa fraqueza da carne era uma enfermidade. Tá? Era uma... King James está enfermidade, inclusive a 1611, não é isso? 1611, a atualizada. Não, por isso que eu achei estranho, porque eu vi hoje numa ACF e está enfermidade. Mas a sua está dizendo que não está enfermidade? Tem que ver a data da edição. E a sua é ACF, irmã? Não, é a Shédia dela, tá em enfermidade física. Ah, tá, aí tudo bem. Mas a sua não tá. Não tá. Pois é, a fraqueza da carne. É a mesma coisa, tá? Então, levando a sua tá enfermidade? Enfermidade. Então, ok. Só para nós entendermos, tá? Inclusive, depende, o Carlos levantou bem, depende da aviação. Porque hoje, de manhã ainda, eu vi uma ACF e está em enfermidade. Eu até achei estranho, porque a ACF e a revista corrigida, que é a que eu mais uso, está fraqueza da carne. Mas nessa ACF que eu vi hoje de manhã, já está em enfermidade. Só nesse versículo. No seguinte, não. Porque na área vai estar. Mas deu para entender? Enfermidade. Tá? Por enfermidade física. Nós vamos ler o 14, porque a gente vai debater um pouquinho o 13 e o 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Amém? O que é que ele quer dizer? Que aqui tem muita coisa, porque uma das motivações dele ter parado ali naquela região da Galácia, em que tinha pelo menos 4 igrejas, que a gente já viu, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, né? Foi uma questão de enfermidade. A Bíblia não fala qual enfermidade ou fraqueza da carne, né, que ele estava. Existem conjecturas, opiniões de grandes comentaristas, mas todos são sinceros, não tem como saber, não tem historiador falando exatamente sobre esta enfermidade. Aí eu vou passar assim para os irmãos as principais que se comentam, tá? As principais. Uns falam, e me parece que tem muita gente com essa, vamos dizer, nessa linha, que seria malária. Por quê? Porque na época havia surto de malária naquela região toda. Surto de malária. Malária hoje já é um negócio difícil. Tá? Não sei se alguém já pegou malária aqui. Não, né? Então havia um surto de malária. Não é tão comum. Não sei se existe vacina, como é que está sobre malária, né? Mas conheço um senhor, amigo, agora ele mora na região, na Serra, em que pelo trabalho dele, ele, apesar de ser contador, a empresa teve que fazer um negócio lá na região amazônica. Amazonas e Pará. E ele era o contador, ele tinha que estar lá acompanhando, registrando todas as despesas, gastos e tal, e ele foi. E ele contraiu a tal da malária lá, um mosquito lá. Ele falou que o negócio assim, tanto faz se você está vivo ou já morreu. É terrível. Não é fácil. Tá? Ele contraiu malária, conseguiu sobreviver. Né? Então, até hoje tem morte por malária. Então, uns dizem que devido à região, isso sim é fato, a região da Galácia naquela época estava com malária. Outros já vão falar epilepsia, que Paulo teria isso. Tem essa opinião. Porque os irmãos têm que atentar ao seguinte aqui, ó. Vocês viram que a enfermidade era tão estranha que foi uma tentação para os Gálatas. Será que eu recebo esse camarada ou não com essa doença? Com essa fraqueza de carne, é ele que vai me ensinar? Paulo está falando isso aqui. Tá? É um texto difícil, mas na área ela já é um pouco mais clara, e nas demais versões, na ACF e na Revista Corrigida, parece que a tentação é tentação na vida de Paulo. Assim, ele está sendo tentado.
Mas a maioria entende que a tentação é dos Gálatas em recepcionarem por causa da enfermidade. Se fosse epilepsia, então, que ele tivesse, tá? Se fosse epilepsia, havia até aquelas ideias de é um demônio, esse camarada está endemoniado. Havia a ideia do cuspe, se cuspir naquilo ali, como se, tirando, não vem para cá não, esse negócio. Então, mas tudo que eu estou falando dos amados até bem pouco tempo ainda tinha essa ideia. Até bem pouco tempo. Bem pouco tempo. A epilepsia era tratada como algo, se a pessoa está tendo uma crise convulsiva, você nem chega perto, porque senão você vai ser contaminado. Obrigado, irmã. Tá? Bem lembrado aqui pelo irmão, até bem pouco tempo tinha essa... Né? Hoje em dia o tratamento avançou, quase você não vê mais pessoas caindo como antigamente, tendo aqueles ataques, devido à evolução na medicina. Né? Mas quem é mais antigo já deve ter visto alguém do nada, tá brincando e ter aquelas coisas, né? Então, amados, para a gente avançar, outros dizem que por sequelas da malária, Paulo tinha enxaqueca e dores de cabeça terríveis, isso durante todo o seu ministério depois. Ele sofria muito com essa dor. E muitos fazem, inclusive, associação ao tal do espinho na carne, que poderia, mas também ninguém sabe se era enfermidade ou não. Né? O menos provável é que sejam as marcas por perseguição, porque foi uma das primeiras igrejas que ele passou e ele vai sofrer açoite depois, lá em Filipos e tal. Ele vai chegar para a Europa. Sim, poderia ser os olhos, pode falar, é mais um ponto. Eu até escrevi aqui na minha Bíblia há muito tempo atrás que eu pensei que eram os olhos, porque no 15 fala, isso, né? A gente ia chegar lá, tá? Mas essa é uma das que a maioria acham que não, porque ele poderia sim ter problema de vista, alguns problemas sim de visão, mas essa expressão de arrancar os olhos para dar é uma expressão de muito amor. A gente te ama tanto, porque o mais valioso era a vista, você poder ver. Então, se você perder... É por isso que ele fala, vocês me receberam como um anjo até o próprio Cristo, vocês arrancariam os olhos e vos dariam. Embora Paulo fale, essas grandes letras com que vos escrevo, mas não seria isso, seria algo que causaria repulsa chegar perto. É uma das coisas, porque ele chama de tentação. Então, não é? Mas foi o que no final? Providência divina para que aquele homem parasse na região da Galácia e pregasse o evangelho. Então você vê, né? E o apóstolo ficou doente também, né? Porque tem a igreja aí que você não fica doente. Vai lá para Deuteronômio, é o camarada ali, Deuteronômio, benção e maldição. Nós estamos na graça, irmão, numa outra aliança. Tem essas coisas lá para os judeus. Se me obedecer, por isso que todo mundo ficava doente, porque ninguém obedecia. Né? Então tinha doença, tinha lepra, tinha tudo. Mas você vai lá em Deuteronômio, tem a lista da bênção, lista de maldição. Entendeu? Então, existem igrejas hoje que joga a pessoa lá para Deuteronômio. Aí a pessoa fica empolgada, vou ficar aqui, porque nunca mais eu vou ter uma... Nunca mais. Estou vendo aqui que se eu andar aqui direitinho... Tá. Então, amados, bem lembrado esse ponto da irmã Janete sobre os olhos também, tá? Então, não se sabe. Agora, o que se sabe é algo que, num primeiro olhar, causava repulsa. Tá? Causava repulsa. Tá? E aí a malária pode ter deixado também, se foi mesmo malária, sequelas. Dá tremores, febre, dores terríveis de cabeça. A pessoa pode ter sequelas aí pro resto da vida. Como algumas enfermidades recentes que tivemos, que tem gente que sequela até hoje, com problemas, com dores no corpo inteiro, por causa de enfermidades até hoje.
né? Esses dias eu vi um pastor famoso conversando. Eu não sabia, ele estava num podcast, eu não vou falar o nome dele, mas ele disse que sofre até hoje, está se tratando com uma junta médica de tudo que é especialidade você possa imaginar, porque ele sente dor do fio do cabelo à planta do pé. Ele não parou de trabalhar para o evangelho, mas ele está nessa situação. O negócio foi em 2020, 21, 22. Nós estamos em 25, o camarada está numa junta médica por causa dessa situação, com um especialista de A a Z, e ninguém consegue parar aquilo ali. Ele só ficou assim depois que ele contraiu lá o vírus. Então, irmãos, não é fácil. Vamos continuar. Então, isso foi uma tentação para eles. Mas, contudo, Paulo está falando do quê? Que receptividade vocês me deram. Que amor. Que amor. Não é? Sem legalismo, ele é judeu, nós somos gentios. Não, eu fui muito bem recebido. Aí vem o 15, mais uma perplexidade. O que é feito, pois, da vossa exultação? Versão provavelmente vermelho, bem-aventurança. Mesma coisa, mas é isso. Da vossa felicidade, da vossa alegria transbordante, né? Os bem-aventurados. O que foi feito disso? Sumiu? Sumiu, né? Uma perplexidade. Você recebeu as boas novas, o evangelho, ficamos um bom período, passamos na ida e na volta na terra de vocês. O que foi feito daquilo? Vocês jogaram fora? Então vocês estão vendo o valor da palavra de Deus, do evangelho. É o poder de Deus para todo aquele que crê. Não é isso? É o poder para todo aquele que crê. Aí Paulo faz a pergunta no 15, o que foi feito daquela tão grande alegria? Da bem-aventurança, não é? Que a expressão que o senhor usa lá no Mateus 5, bem-aventurados, 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 as 9 bem-aventuranças lá. Ele usa aqui, o que foi feito da bem-aventurança, da exultação, da alegria, de pular de alegria em ser, né, saber que aquilo que no primeiro momento era exclusivo para os judeus, alcançou vocês também, e agora vocês são herdeiros também, e não tem mais essa de judeu ou gentil. O que foi feito daquilo? Lembre-se, está escrevendo, hein? Pois aí vem aqui, pois vos dou testemunho que, se possível fora, terias arrancado para nos dar. Então, alguns falam, era uma enfermidade nos olhos, ele estava tão doente dos olhos, estava, sei lá, uma conjuntivite estranha, que alguém olhava para ele, todo vermelhão, um negócio que contamina, mas a maioria entende que isso aqui é uma expressão de grande reciprocidade e amor no recebimento do apóstolo. Tá? Esse é a maioria. Não tem, porque não tem nenhum outro texto paralelo, outro texto de historiadores ou de comentaristas da época, alguma coisa desse tipo, que consiga dizer o que era com. Tá? Então, muitos vão dessas opções. A malária, porque isso sim, os historiadores registram. Naquela época das viagens missionárias, o surto de malária ali era a coisa mais comum do mundo, se pegar uma malária, dependendo dos seus trajetos. Tá? E essas outras, tá, amado? Então, foi uma tentação, e nem assim ele foi rejeitado. Muito pelo contrário, ele foi recebido como um anjo ou o próprio Cristo Jesus. Então, amados, fica a pergunta, cadê aquele amor? Cadê aquela alegria? Né? E o testemunho que Paulo dá, Paulo fala bem deles. Vocês, quase assim, trocariam a vida de vocês, não me deixariam morrer, e vocês morreriam. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Isso aqui é uma pergunta que vale sempre, né? Independe de Gálatas. A pessoa ser tornada um inimigo de alguém por falar verdades celestiais. Não estou nem falando da vida particular da pessoa, é falar a verdade de Deus para a vida delas, aquilo que vem dos céus. Né? Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Aí a pessoa depois, na hora recebeu bem, depois ficou, como assim? Esse cara vem aqui de um outro país dizer que eu vou ser condenado eternamente, eu vou para o lago de fogo e enxofre, que isso e aquilo. Então ele vai dizer, eu tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade.
Porque se tem alguém que você pode até considerar como inimigo, é quem usa da mentira para levar alguma vantagem sobre você. Não é isso? Vocês querem abraçar esses? Os que trazem a mentira, não só vantagem, como conduzir vocês à perdição. Não é? Porque se Paulo falou a verdade, glória a Deus. Não é? Glória a Deus. A verdade conduz à vida. Verdade conduz à vida. Caminho, verdade e vida. É um modo de andar. O caminho foi mostrado, a maneira de andar foi mostrado, e o resultado disso tudo é vida no final. Não é? Então eu me tornei, né? Os que vos aqui, olha aqui que verbo difícil que o cidadão for usar aqui. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Aqui Paulo está dizendo o seguinte, que existe um grupo lá de judaizantes que ficam, né, afagando, cheio de coisas com eles, mas eles querem atrair o favor dos Gálatas para eles e jogar Paulo para escanteio. Paulo foi lá, falou a verdade. Esses judaizantes, aqueles judaizantes, aqueles de quem ele vem falando que estão pregando o falso evangelho, e a carta serve para eles também, para que eles se arrependam. Paulo está dizendo, olha, eles estão querendo que vocês sejam zelosos em favor deles e vice-versa. É uma relação quase que exclusivista. Não, nós somos os mestres de vocês, nós amamos vocês e vocês nos amam. E Paulo acabou de dizer como foi recebido lá, com tanto amor, reciprocidade, a ponto de a doença que ele tinha não ter sido empecilho. Pelo contrário, eles dariam, né, órgãos do corpo, se fosse o caso, para que Paulo continuasse lá. Tá? Mas tinham que ter cuidado, porque esse grupo aborda de uma maneira muito amorosa também. E é um grupo, olha que coisa interessante, o grupo que está pregando o falso evangelho. Te aborda de forma muito amorosa e vocês ficam muito amigos. Os dois indo para o inferno. Não é? Então, o que é que a gente tira aqui de lição, irmãos? A verdade sempre, né? A verdade. O Senhor Jesus fala assim, não é isso? Quem é da verdade, vem a mim. Esse vai me procurar, com certeza. Está lá em João. Aquele que ama a verdade, todo que ama a verdade, ele vai chegar até mim. O da mentira tem outro pai. Quem ama a mentira, quem é o pai? O diabo. Agora, quem é da verdade, o pessoal que ama a verdade, gosta da verdade, esse vem a mim. É bom, Paulo vai dizer, né? Isso aqui é uma ressalva por conta do que ele falou do 17. No 17, como ele dá uma certa para os Gálatas, olha, cuidado com esse grupo que está, de certa forma, massageando o ego de vocês. Aí ele dá uma ressalva, senão o pessoal pode ficar violento, né? Por muito zelo, assim, ó, não. Se eles chegarem aqui, a gente já está de pau e pedra na mão para atacar aqueles judaizantes. Aí, ó, fazer tipo os zelotes, né? E, aliás, esse movimento dos zelotes, que tinha um apóstolo zelote no apostolado, né? Simão, o zelote, isso começa antes de Cristo, lá para o ano 60 antes de Cristo é que esse movimento começa. E vai embora. Porque eles eram zelosos também, tá? Eles eram zelosos, mas usavam de violência para tirar. E Jesus acaba com aquele negócio. Põe eles, acalma o Simão lá, que não é o Pedro, tá? É o outro Simão, apóstolo. Aí ele diz assim, olha, é bom, no 18, sempre ser zeloso, pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Então Paulo está dizendo, esteja eu presente, esteja ausente, eu quero que o comportamento de vocês seja sempre zeloso pela verdade e pelo bem. Porque ele tinha acabado de falar né? Daqueles falsos mestres, tal. Aí sabe lá se aquilo ali não seria no coração deles. Vamos nos armar, porque se chegarem aqui, até de violência a gente vai usar, vamos ser zelosos. Aí Paulo diz, não, é bom ser zeloso pelo bem, não é violência que vocês vão usar. Tá?
Então, isso tudo que ele está contando aqui é o quê? O período que ele esteve junto lá. Cadê aquela alegria? Ele está mostrando para eles lá. Hoje, acho que dá para chegar no 31 ainda. A gente termina o 4. Que bom, né? Porque essa parte aqui ela é uma parte mais do relacionamento que ele teve ali. Aqui, amados, no 19, vem uma expressão muito interessante da parte de Paulo que não é comum Paulo usar. Tá? Como é que está no do Hermélio aqui? Só o comecinho do... Isso, era isso que eu queria ouvir. Vocês ouvem Paulo falando isso? Quem é o apóstolo que fala muito meus filhinhos? João, né? João fala isso. Primeiro João, então, meus filhinhos, meus filhinhos, meus filhinhos. Meus filhos. Começa, é assim, né? Paulo vai usar isso. Paulo vai usar isso, ele vai se comparar aqui a uma mãe aqui na frente, logo em seguida. A minha tá meus filhos, mas é filhinhos mesmo, tá? É de uma maneira muito amorosa. Por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Aqui também cabe um comentário, queridos. Essa questão dessa sofrer a dor de parto, né, fala da angústia e aflição que Paulo estava sentindo. Era tão grande, mas tão grande, porque ele está vendo esse pessoal caminhando a passos largos se eles continuassem para o inferno. Que ele faz a comparação às dores de parto de uma mulher. Então, não era joguinhos de palavra, não, ele estava sofrendo. Agora ele fala de novo as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Aqui, o comentário, eu fico com a maioria que realmente fala, aqui é uma questão apenas, Paulo está dizendo o seguinte, é como se vocês tivessem regredido ao estado embrionário. Vocês não morreram, vocês não deixaram de ser cristãos. Vocês voltaram a estar ali com poucos dias, ninguém nem sabe que está grávida, mas já está grávida. Até ser gerado, ali no caso nascer, seria, né, vir à luz, dar à luz, tá? Por quê, irmãos? Porque existem, eu acho que na linha pentecostal, principalmente, assembleiana, meio radical, diz que eles morreram, é como se a mulher tivesse abortado e teve que engravidar de novo. E isso tem consequências. Porque esses homens tinham o Espírito Santo, não tinham? Quando Paulo pregou lá, o Espírito Santo foi embora, o Espírito Santo fica indo embora e voltando no crente. Entendeu a questão? Se você pegar a Bíblia de estudo pentecostal, vai estar esse comentário de morte e que a criança teria sido, nasceu de novo, 2 vezes, né? Tipo, o Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Tá, mas ele morre, Nicodemos, você morreu, agora nasce de novo. Entendeu? Eles regrediram para um estágio embrionário. Eu concordo mais com essa linha, mas o microfone está livre se alguém quiser comentar, tá? O estágio no útero da mamãe para trazer a vida, tá? E aí vai ter que passar de novo pelas dores de parto. E não morrer para ter que de novo a mamãe engravidar, tá? Embora a pessoa pode ser que tenha alguém que defenda e saiba explicar por que ela usa esse método da morte mesmo e um novo nascimento de novo. O pastor Carlos quer me ajudar aí, por favor. Eu creio que aqui também o apóstolo evoca a ideia de que todo um trabalho havia sido desenvolvido, né? Então, quando você ensina, quando você está ali, né, formando aquela igreja, você está trazendo toda a base, toda a fundamentação, isso é um trabalho, isso despende tempo, esforço, energia, e aí você espera que aquele que foi discipulado, ele cresça, ele evolua,
né? E quando você encontre com ele novamente, ele já é um homem formado, né? Uma mulher formada. Poxa, agora você, né, compreende as verdades do evangelho. E aí Paulo se depara com um retrocesso. E aí Paulo olha para aquilo e fala, poxa, agora eu vou ter que de novo ensinar a vocês tudo aquilo que já tinha sido feito, né, de desmistificar tudo isso que está acontecendo, colocar de novo essa fundamentação para que vocês possam, então, crescer, evoluir, né, e amadurecer. Então, eu acho que o apóstolo também está evocando aqui essa ideia. Olha, novamente com vocês, eu vou ter todo aquele trabalho que eu tive lá atrás, porque vocês estão se perdendo nessa caminhada. Né? Eu acho que para quem ensina, para quem está ali passando o conhecimento, é algo muito frustrante. Né? Quando você pega um aluno, você explica ao aluno, você passa ali 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres, e aí quando você encontra aquele aluno e não aprendeu nada, aí tu fala, poxa, eu vou ter que começar de novo, porque esse aluno aqui, ele ficou esse tempo todo e não aprendeu nada, né? Então eu vou ter todo esse trabalho de novo, vou ter que pegar de repente uma outra abordagem, falando secularmente, né? Uma outra abordagem para que ele possa compreender esse tema, essa matéria. Então eu acho que evoca um pouco essa ideia. Amém. Os irmãos entenderam? O pastor Carlos focou principalmente, e para mim com muita propriedade, no processo do ensinador. Ele está sofrendo. Né? Ele já sofreu antes, quando foi a primeira vez. Mas é um sofrimento que vale a pena. Você ensina, a pessoa aprendeu. Nesse caso, ele vai ter que sofrer de novo para ensinar tudo de novo. Tá? Então, o foco seria mais na pessoa dele, no sentido do sofrimento, tá? E deixar essa questão de como é que estava a vida de cada um, se a pessoa morreu, né? Porque pode ter acontecido alguém que voltou realmente. Paulo vai falar aqui mais para frente, da graça tendo caído, uma expressão forte, né? Amém, queridos? Aí ele vai dizer o seguinte, nas minhas palavras aqui, no 20, né? O 20, amados, nada mais é do que Paulo o seguinte, vocês podem achar que eu estou falando um pouco duro, né? Mas eu queria estar com vocês, porque eu ia falar de um tom mais suave. Porque com vocês ao vivo, vocês me ouvindo e nós conversando com esse primeiro amor, porque Paulo já sedimentou aqui, né, como é que ele foi recebido, seria diferente Paulo chegar lá de novo e ser mal recebido. Ele teria condições de falar melhor. Mas como é por carta, ele não pode deixar passar nada. Então ele é um pouco mais contundente na sua escrita. Mas ele fala, eu gostaria de estar presente com vocês agora e falar em outro tom de voz, de outra maneira. E aí termina com a perplexidade a vosso respeito. Né? Mais um, a gente vai sempre achando, tá? Vamos ver a hora, temos tempo aqui. Terminada essa parte da lembrança, Paulo vai recorrer de novo às Escrituras, né? Paulo vai recorrer às Escrituras para fazer que ele chama de alegoria, por uma espécie de uma analogia, comparação de coisas do passado, tá? Em que ele vai usar, vai ter aí as pessoas do Abraão, Sara, Agar, Ismael, Isaac. Amém? Vai ter a cidade de Jerusalém, vai ter Monte Sinai, vai ter tudo isso. Ele vai usar essa alegoria para mostrar que eles são livres. Como ele já tinha dito, eles são filhos da livre e não da escrava. Nós, né? Todos nós. Bem? Então ele vai dizer agora, dizei-me vós os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Vós os que quereis estar sob a lei. Isso lembra muito que Jesus Cristo, quando pegava aqueles fariseus marrentos, escribas, nunca lestes? Esse nunca lestes, o cara já ia para casa, né? Como assim? Eu sei de frente para trás, de trás para frente, já li 500 vezes. Aí chega esse Galileu aqui,
Vai dizer para mim, nunca lestes? Jesus fala isso, nunca lestes? Misericórdia quero, sacrifício não. Se vós soubesses o que é isso, o que isso quer dizer, como assim? Nós não sabemos, profeta Oséias? Nunca lestes? Da boca das crianças suscitarei o perfeito louvor. Manda calar essa criançada. Vocês nunca leram? Da boca das crianças suscitarei o perfeito louvor? Salmo 8. Vocês nunca leram? Isso, né? Mais do que dizer o texto, era o nunca leste. O nunca leste para ele era um negócio assim, afrontoso. Né? Mas Jesus não queria afrontar. Mas aquele grupo tinha que ser afrontado. Que era o grupo da liderança lá que fazia o povo errar. Por isso que Jesus dizia, vocês não entram, nem deixam os outros entrarem no reino de Deus. Aí eles diziam, me diz uma coisa, vocês que são sabichões aí da lei. Vocês nunca ouviram? Pois está escrito, Abraão teve 2 filhos, não é isso? Um da mulher escrava e outro da livre. Quem era escrava? Agar, a egípcia. A livre era sua esposa, Sara. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. O que ele quer dizer é que a da escrava, ela nasceu como nasce todo ser humano. Como nasce todo ser humano. Não houve nenhum milagre ali. Tá? Agora, e da vontade do homem, né? Tem isso também. Você pode colocar como nasce todo ser humano e iniciativa humana, que não vem de Deus. Já o segundo nasceu o quê? Por promessa. Ela era estéril. Questão da idade. E mais, baseado em quê? Na promessa, ou seja, na palavra que saiu da boca do Senhor. O Senhor tinha falado lá atrás sobre um filho, tua descendência. O negócio estava tão complicado que ele queria, Senhor, deixa eu passar para Eleazar, que é o meu Damasceno, que é o meu mordomo de confiança, todos os bens, ele segue a herança. Então, um nasce por promessa, sobrenaturalmente, milagre. É o homem não ter condições, é a insuficiência do homem, que a gente vem falando tanto. É Jesus quem é suficiente para nós. Nós não somos autossuficientes. O outro nasce pelo método natural. Não precisou de intervenção de Deus. Então ele vai mostrando. Você nunca leu isso? O da escrava nasceu segundo a carne, da livre mediante promessa. Tá? Aí, estas coisas são alegóricas. Porque estas mulheres são 2 alianças. Não só isso, tá? Ele vai falar sobre várias comparações. Uma delas, ele vai falar das 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. O que é que houve no Monte Sinai? A entrega da lei foi toda lá no Sinai, o Horebe, o mesmo monte. Sinai, Horebe. Não é isso? Então ele está falando de uma maneira, se você for resumir isso tudo, ele está falando da lei. Porque não é esse o combate? A lei não salva. A lei gera o homem para a escravidão, mas que era necessário o homem passar por aquilo. Para que ele fixasse bem que pelos seus próprios méritos de causa e efeito de obedecer para receber alguma coisa, ele jamais conseguiria sucesso diante de Deus, aprovação diante de Deus. Ela chama, o pastor Carlos não pôde estar ela chama de tutor, de como se tivesse assim, olha, pareceu inclusive ruim, mas não era, aquilo ali estava guardando vocês. Estava guardando vocês para algo melhor. Primeiro, para que vocês aprendessem a insuficiência de vocês. Segundo, para que vocês não se contaminassem com as orientações do mundo. Então havia como que custodiantes guardando sob a lei, ainda que vocês não consigam obedecer. Aí nós até citamos, existiam os servos de Deus que tentavam e Deus olhava com bons olhos, e existiam os ímpios mesmo, os ruins dentre os judeus, que adoravam fazer altos, inclusive falei, altos dentro do templo. Manassés fez altar a deuses estranhos dentro do templo de Salomão. Não foi debaixo de toda a árvore frondosa nos outeiros. Ele fez dentro do templo de Salomão. Que isso, gente? É um negócio muito... Eu fico imaginando que vai fazer alto dentro do templo.
Então, isso tudo aqui está falando da lei, do que foi feito no Sinai. Né? Aí ele vai dizer, olha, eu estou comparando aquilo tudo, a lei que vocês querem, a Agar, que é escrava. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde, olha aqui, o jogo de palavras é grande, tem que entender, e corresponde a Jerusalém atual na época de Paulo, e eu diria atual agora também. Mesma coisa, estou na lei. Não era o centro da lei? Onde é que estava o templo? Jerusalém. O templo não estava em Jerusalém? O lugar onde todas as cerimônias e festas da lei se realizavam em que cidade? Jerusalém. Então ele está falando, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde atualmente, e está cheio de filhos da escravidão. Escravidão com seus filhos. São escravas. Que enquanto o homem continua na lei, já vindo à luz, que foi Jesus, o que estava previsto na lei, profetas e salmos, já veio. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós lemos também, João 3:19. Né? Evangelho de João 3:19. A luz veio, mas eles preferiram ficar lá. Eu nunca disse para eles que eles estavam errados de estar lá, mas eu disse para eles que aquilo ali era sombra de algo perfeito que viria, e que eles tinham que sair dali agora. Abre as portas da prisão, mas o cara quer ficar lá dentro. Né? Como se Jesus estivesse falando isso. Só aqui, tá, amados? O irmão pode dizer assim, poxa, a Bíblia está errada, porque o Sinai fica no Egito atualmente, tá? Era na Arábia na época de Paulo. Atualmente o Sinai é no Egito. Tá? Aquela península do Sinai, mais ou menos um V, ela pertence ao Egito, tá? Se você vai lá, o Monte Sinai é no vértice da península aqui, ó. Se você for no final da sua Bíblia, você vai ver um mapinha, tá? Tem o Mar Vermelho aqui do lado, aí vai formando um V. Tem um Golfo de Acaba para cá, tá? E o Monte Sinai fica no vértice aqui, ó, na pontinha. Aquilo ali é Egito hoje, tá? Fica em um V, assim. Mas na época era Arábia, tá bom? Então não é erro, é o que era da época, tá bom? Se você for no mapa hoje, você pega mapa do Oriente Médio, por exemplo, você vai ver, ou então, onde está o Monte Sinai atualmente? Pergunta aí, hoje tem um monte de não sei o que, PT, JPT, embora eles errem muito, mas hoje é Egito, tá? Mas aqui, então o que a gente está vendo é isso. Agora, Agar é o Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Mas a Jerusalém que é lá de cima, olha o que ele fala. Ele começa a falar das coisas espirituais. A Jerusalém que é lá de cima, ela é livre. Ela é livre, a qual é a nossa mãe. É como se fosse Sara, né? Filha da livre. Né? A gente vê isso... deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que Hebreus 12. Espera aí. Vamos lá. Se alguém achar, me ajuda aí. Aquele que vai dizer que mais chegastes... Isso, é o 22. 12 e 22. Quem pode ler aí Hebreus 12, 22? Olha, só para antes de você ler, Hebreus 12, 22, o autor está falando a mesma coisa aqui que Paulo está falando, que nós não temos como herança as coisas dessa terra, mas as coisas do mundo. Vamos ver se ele fala em Jerusalém? Quem pode ler Hebreus 12, 22? Ele está dizendo, o autor aos hebreus, está dizendo aonde que nós, os crentes, já chegamos pela fé. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. E a Universal Assembleia, né? A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Amém? Então ele cita, tá? Só a gente vai voltar, mas ele cita vários exemplos comparáveis de coisas espirituais. Sião espiritual, lugar do Deus vivo, Jerusalém celestial. O autor aos Hebreus.
que a gente nem sabe se foi Paulo ou outro, né? Autor aos Hebreus. O que é que Paulo está dizendo aqui na carta aos Gálatas? Que nós somos da Jerusalém lá de cima, amado, que é livre. Não tem regra humana aqui me dizendo, não. O rei de lá que veio aqui e me comprou e me salvou, né? Essa cidade aqui no próprio Hebreus, no 11, vai dizer que Abraão viu, né, pela fé, e que ela não foi arquitetada por homens, não tem nada a ver com a daqui. A daqui era sombra. Ela tinha que ser feita, mas o perfeito é lá de cima. Entendeu? Então a perplexidade de Paulo vocês estão recuando. Começar, né? Tem uma expressão que está em Gálatas que nós já lemos, não sei se o Carlos estava aqui. Vocês começaram tão bem pelo Espírito e estão voltando para a carne. Ou seja, a gente começa na carne, é o normal, e vai evoluindo e crescendo para o Espírito, né? Aprendendo. Eles foram o inverso. Nasceram e estavam voltando para a carne. Vai lá para Jerusalém mesmo, pega o avião, vai comemorar as festas lá e tal. Entendeu? Mas Jerusalém, queridos, é lá de cima. É livre. Então é essa comparação que ele faz. Porque está escrito: alegre-te, ó estéril, que não dás a luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido ou da casada. O que é que Paulo está citando? Isaías 54:1. Amém? Quem quiser checar aí, Isaías 54:1 e ler, tá? Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Que ele faz comparação exatamente, amados, que a aliança em Cristo ia gerar muito mais filhos. Era desprezada. Gentios, povos. A palavra é, olha, segura esse choro aí, canta de alegria. Você vai ter mais filhos do que a casada. Isso é promessa. Embora ali fosse para Israel, naquela época, lá em Isaías 54, para um remanescente, Paulo traz para a igreja e diz, é o cumprimento para a igreja daquilo. Eles tinham religião, vocês eram tudo pagãos, agora nós somos mais. E ele vai falar, inclusive, da perseguição, salvo engano aqui. Nós somos mais. Hoje nós somos mais. Aquela que não dava fruto nenhum para Deus, agora passou a dar fruto. Canta. Não fica triste, não. Né? Aí Paulo começa a dar aquela famosa aula. Ele quase não conhecia, né, da antiga aliança, hein? O homem ali era criado aos pés de Gamaliel, aquela coisa. Quase não conhecia. Aí ele começa a brincar. Você nunca leu, não, meu querido? Na lei? Leu. Aí é como se ele estivesse dizendo, você leu. Só leu, mas não entendeu. Leu, mas não entendeu. Então ele vai dizer assim, vós, porém, irmãos, 28, sois filhos da promessa como Isaac. Está mais claro do que isso. Nós somos filhos, promessa, milagre. Nós somos um milagre. Todos nós somos um milagre de Deus. Nascemos por causa da promessa de Deus. Não foi porque o homem quis. Não foi porque o homem quis. Está em João 1 também, quando ele vai falar, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, blá, blá, blá. Não, mas todos quantos creram, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceu da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Depois você lê com calma lá. João capítulo 1. Nasceram de Deus. Promessa. Havia promessa para isso. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, olha que interessante, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também é agora. Não é isso? Ismael tinha 14 anos, mais ou menos, quando Isaac nasceu. Em determinado momento, Sara vai ver Ismael caçoando do Isaac. Sou primogênito de Abraão. Falou,
era uma perseguição. Tanto é que Sara falou, ó, essa mulher não vai ficar aqui não. Aí Abraão ficou em maus lençóis. Falou, meu Deus, o que é que eu faço agora? E Sara, Abraão, essa mulher não pode ficar aqui com esse filho. Meu Deus, vou mandar a mulher para onde? Aí o Senhor acalma ele. Calma, calma, Claudinha, calma. Tem nada perdido, calma. O que é que eu faço, Senhor? Pode despedir, deixa comigo. E ela, a gente sabe, né? É uma história bonita. O Senhor diz, farei dela uma grande nação também, do Ismael. Deu 12 príncipes, descendentes de Ismael. Iam morrer no deserto. Parece lá, é uma outra pregação bonita também, se pode dizer, né? Ela não ficou abandonada, Deus não esqueceu dela. Tá? Então ele está dizendo, ó, os judeus nos perseguem, por quê? Porque eles foram primeiros. Mas eles estavam na lei. É como se ele está dizendo, a lei não era o fim, mas o fim da lei é Cristo. A finalidade era Cristo. Aí eles não querem dar continuidade, eles querem ficar travados dentro da lei. Do jeito que o judeu, que Ismael perseguiu, vamos dizer, Isaac, o caçoava, estava sendo agora. E o cristianismo expandindo. O nome de Cristo espalhado ali por todo o Oriente. Chegou no Ocidente, chegou no Ocidente, Europa. Né? A Bíblia fala até em Espanha, né, que Paulo gostaria de ir até lá. Contudo, o que diz a Escritura, amado? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Vamos ficar de pé, amados? E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Aqui, qual é a comparação que ele faz, né, amado? Vamos lançar fora todo o legalismo, tudo aquilo quando nós éramos religiosos e que seguíamos uma série de coisas que nos diziam que tinha que ser feito. Né? Quantas religiões por aí não existe a lei? Cristo até existe, não é nem além de Cristo. Cristo é mais um negócio no meio de todas as obrigações que você tem. Jesus é um profeta, mas no dia tal tem que fazer isso, à meia-noite tem que fazer aquilo, não sei o que, tem não sei o que. Essa semana é a semana que tem que fazer aquilo. Ele falou, não, irmão. Não tem como você entrar no céu com essa bagagem, com essa mochila. Pode jogar fora. Pode jogar fora. Não, mas foi minha avó que me ensinou. Eu sinto muito, mano. Não tem. Não tem. Isso aí é aquele fardo. É o peregrino lá, cidadão. Tira tudo esse peso aí, amigo. Tira todo esse peso aí, esse fardo aí. Já viu aqueles imagem de indiano levando aquelas cargas? Na Índia é muito comum, de bicicleta, com um negócio de quase 3 metros de altura, equilibrado. Só tira esse fardo todo. Agora você é livre, mano. Você vai pedalar livre agora. Né? Então ele está dizendo para nós, olha, ele fez essa alegoria toda aqui, essa comparação, para dizer que nós, o filho daquilo que é da carne, não herda o que é de promessa. Então a obra é toda de Deus, a salvação pertence a Deus, ela vem do Senhor, é tudo por promessa, cabe a nós crermos, o meu justo viverá pela fé. É fé do começo ao fim, de fé. Cada ato nosso é um ato de fé. Né? Tudo que nós fizermos de bom, a gente já sabe que o Senhor preparou de antemão para nós. Não foi Ele que disse? Ele preparou, tem mérito nenhum nosso. A honra e a glória pertencem a Deus. Amém? Então terminamos esse período aqui, tá? Só lembrando, tá, queridos, essa questão Sinai, que é um monte da Arábia, na época, tá? Que algum colega pode perguntar a vocês, sua Bíblia está errada. Aí você explica, não. Na época do apóstolo Paulo pertencia à Arábia, hoje ela pertence ao Egito, é território do Egito. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por este período de escola bíblica dominical, em que tivemos, ó Deus, a honraria dada por Ti, Senhor, de estarmos todos nós aqui presentes, estudando a Tua santa palavra, ó Deus, buscando crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nos dá um intervalo abençoado, já prepara os nossos corações, ó Deus, para
a mensagem que será entregue em alguns minutos, e que em tudo o teu nome seja grandemente exaltado e glorificado. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. A paz do Senhor Jesus.